queridos, bom dia, tudo bem? Você às vezes fica com receio de orar, com vergonha até. Você já se pegou fazendo orações que você não é para Deus, é só você pensando? É verdade, isso acontece conosco e com a nossa amiga Avis Jackson, que escreve lá de New Jersey. E ela fala que muitas vezes ela se admira muito com as coisas que Deus faz. Ela sempre ora, espera que Deus ouça as orações, que responda ou então não responda as orações, enfim. E ela sabe dessas orações que eu acabei de mencionar, aquelas que você não quer mencionar na verdade, você está falando para você mesma, né? Porque há coisas que a gente faz que a gente não quer admitir e não quer colocar isso em oração em voz alta também. São coisas que a gente sussurra para nós mesmos, quando a gente não quer que ninguém ouça e nem mesmo Deus ouça, essa é a verdade. Sabe, isso acontece naqueles momentos que a gente fica pensando, ai, mas como eu sou trouxa, como eu sou, sabe, teimoso ou teimosa. No caso da nossa amiga aqui, ela diz assim, ai, eu já perdi pela 20ª vez a chave do carro, tranquei o carro com a chave dentro, cheguei atrasado de novo para uma reunião de negócios. Quando se vive essas situações, ela e nós, claro, nós pedimos ajuda de Deus, mas às vezes nós temos outras situações que nós precisamos, mas temos medo de pedir para Deus. Porque essas necessidades, às vezes, são sem importância ou a gente fica com vergonha. Porque a gente errou de novo, a gente esqueceu de novo, a gente não está correspondendo talvez aquilo que nós gostaríamos de corresponder para com Deus. Ela disse que teve uma certa manhã que ela recebeu o telefonema do irmão dela, dizendo que precisava da ajuda dela. O irmão dela tinha esquecido a carteira dele na igreja no dia anterior. Lógico, ela sabia que isso era uma coisa muito importante para ele, é para todos nós. Todos os documentos de identificação pessoal estavam naquela carteira. E na ânsia de ajudar, o que ela fez? Ela desligou o telefone e seguiu em direção à cidade. No entanto, ela tinha esquecido de perguntar sobre o novo endereço do irmão, porque ele tinha se mudado para um outro lugar. E ela tentou ligar por ele de volta, mas ele não atendia. Aí ela pensou, puxa vida, se ao menos ele olhasse pela janela e me visse, seria ótimo. Enquanto ela passava por um determinado quarteirão, o irmão dela de repente apareceu. Ele olhou em volta e começou a descer as escadas na direção oposta do carro sem ver a nossa amiga Avis. Mas mesmo assim, ela chamou por ele, ele se virou. O incrível é que ele não fazia ideia de que ela estava indo lá. E numa fração de segundos foi que Deus ouviu aquela oração não falada, não é? E, gente, Deus nos diz na sua palavra que Ele vai responder mesmo antes de a gente chamar. Quer ver? Ali, Isaías 65, 24. Antes que vocês clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de a gente se dar conta dessa necessidade. Deus nos ama muito. Ele não apenas está ciente das nossas necessidades e preocupações, como Ele está disposto a nos ajudar. E não importa quão pequeno seja o nosso dilema. A gente não pode ter medo, a gente não pode ter vergonha de expor todas as coisas para Deus. Fique aí com isso no seu coração. E mesmo que você se sinta indigno, peça. E se Ele responde de forma negativa e não resolve no momento que você gostaria ou do jeito que você espera, saiba que Deus sempre sabe o melhor, porque Ele vê o fim desde o princípio. Ótimo dia para você. Até amanhã.